Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Diz a palavra do Senhor: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ó Pai, mais uma vez oramos a Ti, pedindo a iluminação do Teu Espírito Santo, a compreensão desta verdade que a Tua palavra nos revela, para que possamos, ó Deus, viver aquilo que Tu queres para nós. Em nome de Jesus. Amém. Quando você ouve esse termo santo, o que é que lhe vem à mente? Em geral, a gente fica meio assustado, né, com esse negócio. Isso daí é santo. A gente fica assim, então não vou nem tocar, né? Algo santo nos parece assim algo que não é acessível a nós, de certa maneira. Não é acessível a nós. Eu lembro quando era adolescente ali, que era raríssimo a gente subir no púlpito, porque o púlpito na igreja era um lugar santo, onde se pregava a palavra. Inclusive tinha uma separação mesmo, né? No púlpito lá da minha igreja, lá em Jaú, tinha uma separação assim, para você conseguir entrar ali onde era o púlpito, você tinha que dar uma volta por uma porta lateral e vir para entrar lá. Era inacessível as pessoas que estavam ali no templo ir naquele lugar, porque era o lugar santo, de onde se proclamava a palavra de Deus. Então, algo santo, geralmente assim, algo que nos remete a pensar em algo que está separado para um determinado fim e um determinado propósito. Em geral também, nós pensamos que essa questão de santo é algo para algumas pessoas especiais. Algumas pessoas especiais. Inclusive, na cultura em que nós vivemos, como eu sempre digo aqui na igreja, não é nenhum tipo de crítica, mas a nossa cultura, pelo Brasil ser um país de predominância católico-romana, a nossa teologia comum, vamos dizer assim, a teologia popular, ela está impregnada desse pensamento. Quando nós pensamos em alguém que é santo, nós pensamos em alguém que foi canonizado pela igreja, fez milagres e em um determinado momento as autoridades constituídas da igreja determinaram: essa pessoa, ela é santa, porque ela fez isso, isso, isso. E aí, em geral, quando a gente vê um quadro na parede de alguém que é colocado como santo, é um quadro geralmente com uma auréola assim, cobrindo a cabeça, e a pessoa com uma postura, né, sempre calma, terna. Dessa maneira nós somos levados a pensar em alguém que é santo com algumas características, nem sempre bíblicas, nem sempre apoiadas pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada está dizendo aqui no versículo 15 que há pessoas que são chamadas para serem santas. Isso é um fato. A Bíblia diz: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Há pessoas que são chamadas, sim, de acordo com as Sagradas Escrituras, para serem santas. E quem são estas pessoas? Quem são estas pessoas? Se você voltar um pouquinho e for para o capítulo 1 ainda, continuar no capítulo 1, aliás, versículo de número 1,
está escrito assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, aqueles que tinham se espalhado por todas as regiões ali devido à perseguição religiosa, isso é a diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo, porque estas pessoas são as destinatárias originais da carta, ele está dizendo que estas pessoas foram chamadas para serem santas. Todas estas pessoas. Então, observe que há pessoas, sim, que foram chamadas para serem santas, mas que não são pessoas que, de acordo com a teologia popular, como eu já disse aqui, são pessoas que fizeram determinados milagres, não. Ele chama aqui que são pessoas eleitas por Deus Pai através do sangue do Filho Jesus Cristo. Todas estas pessoas, ele está dizendo que foram chamadas para serem santas. Onde estavam estas pessoas? Elas estavam dispersas por várias regiões. E que regiões eram essas? Ele fala então, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, todos lugares, em vários lugares. E esta carta é dirigida a todas estas pessoas. Então, quando estas pessoas receberam esta carta de Pedro, elas compreenderam que esta palavra de Pedro era para elas. Elas eram as pessoas chamadas a serem santas. Então, o que significa ser santo? Santo significa ser separado com uma finalidade, separado de alguma coisa, do comum, do uso comum, para alguma coisa, com alguma finalidade especial. A palavra santo, a raiz dela, hagios, ou no grego, ou kadosh, no hebraico, é exatamente essa. A ideia de ser separado. Então, o que esta palavra, essa carta de Paulo está dizendo é que aquelas pessoas a quem ele se dirigiu, enviando esta carta, elas foram separadas por Deus, eleitas, escolhidas por Deus e separadas por Deus com um propósito, com uma finalidade, separadas do restante de todas as outras pessoas. Por quê? Porque esta carta não é endereçada a todas as pessoas. Caso contrário, ele diria: a todas as pessoas que existem no mundo, a carta é para vocês. Não. Ele está se dirigindo a pessoas em particular. Pessoas que foram, segundo ele, alcançadas através do sangue de Jesus Cristo, ou seja, através da morte de Jesus Cristo lá na cruz. Digamos assim, para a gente pensar um pouquinho aqui. Alguém diz a você: olha, eu vou passar por aí, e eu queria que você separasse para mim aquela blusa azul de listras vermelhas. Você pode separar para mim aquela blusa azul de listras vermelhas? A pessoa diz: eu posso? Vou fazer isso. Então faça isso para mim. Eu passo aí e pego essa blusa. É a blusa azul de listras vermelhas. Então você vai lá, procura no guarda-roupa: cadê a blusa azul de listras vermelhas? Tem várias blusas e tal. Achei a blusa azul de listras vermelhas. E você vai lá e separa aquela blusa das outras demais. É aquela lá. É aquela lá que a pessoa pediu, que ela quer, que ela escolheu, que ela quer usar. Então, quando agora ela vem, ela toma aquela blusa azul de listras vermelhas para ela poder usar. Ela escolheu aquela blusa. Eu estou apenas fazendo uma analogia aqui para a gente entender o que é essa escolha. Entre tantas pessoas que há no mundo, é incontável o número de pessoas que já passaram por aqui.
Nós temos uma pequena noção de hoje vivermos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas Deus, segundo as Sagradas Escrituras, entre todos estes bilhões de pessoas, Ele escolheu pessoas. É o que é que Pedro está dizendo aqui. Eleitos. Ele chama de eleitos. Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer escolhidos. Então a Bíblia Sagrada fala de pessoas que foram eleitas por Deus, separadas por Ele, de todas as demais pessoas, conforme o conselho da sua própria vontade. Como essa blusa, não foi ela que disse, olha, eu quero ser usado, não. Foi o dono dela que disse, eu quero aquela. Da mesma maneira, Deus também, Ele escolhe pessoas conforme o seu querer, conforme a sua soberania, conforme a sua vontade. E Ele separa estas pessoas para si próprio. Então esta verdade está aqui. Pedro toma um texto do Antigo Testamento, lá de Levítico, capítulo 11, versículo 45, onde a palavra de Deus diz assim, eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Então ele toma esta palavra, dita muito tempo atrás, lá em Levítico, e ele traz esta palavra e diz, olha, o que aconteceu lá atrás, quando Deus libertou o povo de Israel lá do Egito. Lembrem-se, foi Ele que libertou, Ele que tomou toda a iniciativa, foi Ele. Da mesma maneira, agora Ele também tomou a iniciativa de libertar este povo dos pecados, da escravidão dos seus pecados, para pertencer a Ele, um povo que lhe pertence. O que Pedro está afirmando aqui é que Deus separou, assim como no passado Israel era separado de outras nações e recebeu leis específicas, leis religiosas, leis morais, leis civis, para que eles se dirigissem por estas leis. Agora também Pedro está dizendo aqui que Deus separou um povo que vai além de Israel para ser dele. E ele mais uma vez usa um texto do Antigo Testamento e traz aquele texto lá do Antigo Testamento e se refere a ele no capítulo 2, verso 9, dizendo assim, chamando este povo desta maneira, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está aí na carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Então, queridos, Deus escolheu, separou determinadas pessoas para Ele e para que se identifiquem com Ele. Não apenas separou para Ele e deixou ali num canto qualquer. Não. Aquelas pessoas que Deus separou para Ele, Ele separou também para que estas pessoas, no dia a dia da vida, se identifiquem com Ele. Olha o que Ele diz aí. Ele diz novamente no versículo 15, eu chamo a sua atenção. Ele diz aqui, assim como é santo aquele que o chamou, Ele diz, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. O que significa tudo? Significa que nada na nossa vida, nada, absolutamente nada na nossa vida, está sob o nosso próprio controle. Como a gente dizer assim, bom, eu vou beber essa água, mas essa água aqui, eu não preciso bebê-la para a glória de Deus. Essa água, isso não importa. O que eu faço com essa água, isso não importa. Pelo contrário. 1 Coríntios 10, 31,
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, até eu tomar água, eu devo fazer para a glória de Deus. O que significa isso? Eu devo dar graças a Deus, devo louvar a Deus. Assim, não tem uma área da nossa vida que Deus não seja o Senhor, que Deus não reivindique para Ele. O meu corpo não me pertence, ele pertence ao Senhor. Os meus olhos pertencem ao Senhor, o meu coração pertence ao Senhor, o meu trabalho pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, o meu emprego pertence ao Senhor, o meu dinheiro pertence ao Senhor, o meu carro pertence ao Senhor. Tudo o que eu sou e o que eu tenho pertence a Deus. Então, em tudo que eu faço, em tudo que eu digo, toda a minha vida, é isso que ele quer dizer. Eu devo viver, fazer e falar para a glória de Deus. Mais uma vez eu leio. Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. O meu namoro tem que ser santo, o meu casamento tem que ser santo. A maneira como eu trato a minha esposa tem que ser santo. A maneira como eu cuido dos meus filhos tem que ser santo. A maneira como a esposa trata o marido tem que ser santo. Tudo na minha vida. Quando eu passeio, eu saio para passear, vou passear em algum lugar, também é para a glória de Deus. Se eu não posso dar graças a Deus, e eu não posso dar glória a Deus, eu não posso fazer. Se eu fizer algo e Deus for esquecido ou colocado de lado, o que está acontecendo? Eu estou contrariando aquilo que Deus diz que eu sou. E eu não estou me identificando com Cristo naquela área da minha vida. Eu estou dizendo assim, eu não quero parecer com Cristo aqui não. Deixa eu ver se tem alguma pessoa me vendo, né? Não tem ninguém, não tem nenhum crente por aí. Aquela coisa assim, não tem nenhum irmão da igreja, está vendo? Então eu vou fazer. Como se nós fôssemos espiões, né? Como se nós fôssemos pessoas que estão ali para poder saber o que o outro faz. Não importa quem saiba ou quem não saiba, porque Deus sabe, Deus vê tudo. O Salmo 139 fala sobre isso. Não tem lugar para onde eu possa me esconder e ir longe de Deus. Em todos os lugares que eu vou, Deus está lá. Mas é importante a gente entender isso, que Deus não está lá para me punir. Porque, em geral, a visão que a gente tem desse Deus que é santo, e que diz, sejam santos porque eu sou santo, é que esse Deus está ali com o propósito de nos punir. E Ele está ali para pegar a gente em alguma coisa e falar, agora você vai ver, peguei. Agora você vai ver, peguei. Como se Deus estivesse ali com esse prazer de nos torturar quando nós falhamos. De maneira alguma, queridos. Não é isso que Deus revela em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Deus revela através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem dúvida é que Ele é santíssimo. Porque Jesus jamais pecou. Ele viveu uma vida perfeita, santa em todo o seu proceder. E Ele nos chama para olhar para o seu Filho e fazer do seu Filho o nosso padrão de vida. Observe que Deus não coloca regras, não estipula regras e uma série de normas onde a gente possa pegar ali e no final do dia pegar ali uma folha e falar, vamos ver aqui, né? Hoje tem um celular, né? Hoje folha é para gente antiga que nem eu, né? Mas hoje você tem celular, você vai lá, vamos ver como foi o meu dia. Das 6 da manhã às 7 da manhã, certo? Não pequei, ó, que legal. Das 7 da manhã às 8, tirei de letra, né? E aquela coisa assim, e das 9 às 10, e agora?
como se a gente estivesse vivendo por regras. Há muitas pessoas que vivem por regras. Não faça isso, não toque aquilo, se vista dessa maneira, não corta o cabelo, tem que ser assim, tem que ser assado, fazer isso, fazer aquilo. Uma série de regras, e se sente bem porque está cumprindo regras. Está feliz? Estou cumprindo regras. Ó, Deus está... Estou tirando de letra. Deus, a hora que Deus vai me encontrar, Ele vai falar, eita gente boa, você está 100%. Como se a vida cristã fosse seguir regras. Mas a vida cristã não é seguir regras. A vida cristã é seguir a Cristo. A vida cristã significa olhar para Jesus e imitar a Jesus. E quando eu falho nisso, quando eu erro e desvio do caminho, tropeço, é uma coisa maravilhosa. Como, pastor? É uma coisa maravilhosa. Hoje, enquanto o irmão Marcelo dava aula, eu ficava pensando na questão da graça, no momento da aula em que ele estava falando. Por quê? Porque a pessoa eleita do Senhor, a pessoa que foi separada por Deus, a pessoa que foi chamada para ser santa, ela recebeu uma nova vida, e Deus imprimiu no seu coração as suas leis. E quando ela peca, ela percebe que ela pecou. Ela tem esse entendimento, não precisa de alguém chegar para ela e apontar o dedo. Ela tem esse entendimento de que ela pecou. E no momento em que ela pecou, ela se volta para Deus, arrependida, pede perdão ao Senhor, ela exalta a graça de Deus em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em todos os momentos, um filho, uma filha de Deus, salvo pela graça, alcançado pela graça de Deus, em todos os momentos, consciente do que Deus fez por ele, ele sempre, ele se voltará para Deus em louvor e adoração. Seja quando ele estiver andando de maneira correta, ele vai glorificar ao Senhor por sua graça. Seja quando ele pecar, ele vai se voltar para Deus de todo o coração, reconhecendo o seu pecado, e vai engrandecer a graça de Deus em Jesus Cristo, porque ele sabe que ele é alguém totalmente dependente da graça de Deus. Nós não conseguimos andar em santidade por nós mesmos. Meus irmãos, por natureza nós somos pecadores. Para que pudéssemos e para que possamos viver esta santidade que Deus requer de todo aquele que dele se aproxima, nós precisamos receber uma nova natureza. E para recebermos uma nova natureza, a nossa velha natureza teve que ser crucificada lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Filho de Deus, teve que descer da sua glória, vir a este mundo. Teve que assumir os nossos pecados lá na cruz. E pagar o preço dos nossos pecados lá na cruz. Para que nós pudéssemos receber então a nova natureza que diz aqui no Evangelho. Não havia outra possibilidade para nós. Por favor, veja aí o versículo de número 18 e 19. Capítulo 1, versos 18 e 19. Pedro diz, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Nós somos resgatados através do sangue de Jesus. A nossa vida antes de Cristo, para Deus, era inútil. Antes de Cristo entrar na nossa vida, não importa o que nós façamos. Tudo que nós fizemos na velha natureza, sendo dirigidos pela velha natureza, é inútil. Porque quem está em pecado não pode agradar a Deus. Quem está vivendo sob a natureza pecaminosa não pode agradar a Deus. É o que a Bíblia Sagrada vai dizer, lá em Romanos no capítulo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Estar na carne é viver sob a direção da velha natureza pecaminosa. E a Bíblia Sagrada diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo assim, todos os seres humanos nascem inúteis aos olhos de Deus, porque não podem produzir nada que seja para a glória de Deus. Nada. Tudo que nós fazemos na carne é visando o nosso próprio bem. Até as coisas boas que nós fazemos é para nos sentirmos bem conosco mesmo ou para conseguir alguma bênção futura. Nós não fazemos pela motivação simples de adorar a Deus. Por isso que as pessoas precisam de placas, precisam de elogios, precisam de tapinhas nas costas, precisam sair na fotografia e de todas as maneiras aparecerem de alguma maneira para as pessoas olharem para elas e dizerem: como fulano é bom. Porque nós queremos parecer aos outros que nós somos bons. E mesmo quando ninguém vê, alguém que passa na sua casa e você dá lá um prato de comida, que seja, que a pessoa pediu, ninguém viu, mas quando você vira as costas e entra para dentro, você se sente bem consigo mesmo. Como eu sou uma pessoa boa. Por isso Deus é obrigado a me abençoar, porque eu sou uma pessoa boa. Então quando eu oro, Deus tem que me curar, porque eu sou uma pessoa boa. Quando eu estou passando por algum problema financeiro, então Deus tem que me abençoar, porque eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa boa. Esse é o conceito humano, pecaminoso, distante da graça de Deus. E Deus não aceita isso. E a palavra de Deus vai dizer que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia diante do Senhor. Nós não temos nada a oferecer a Deus, nada. Por isso Deus ofereceu o seu Filho por nós, porque não havia nada que nós pudéssemos oferecer a Ele que fosse digno de sermos aceitos na presença dEle. Nós só somos aceitos diante de Deus mediante o seu Filho. Por isso Jesus Cristo diz que aquele que o recebe, recebe o Pai que o enviou. Da mesma maneira, aquele que não recebe, não recebe o Pai. Hoje eu citei inclusive o versículo aqui pela manhã na aula do Marcelo, falando, quando Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante do meu Pai que está nos céus. Mas nós, em geral, estou dizendo nós pecadores, nós não gostamos desse evangelho. Nós queremos o evangelho segundo o homem, onde o homem determine como tem que ser. Sou eu que escolho a Deus, não é Deus que me escolhe. Sou eu que escolho a Deus, sou eu que determino tudo que vai acontecer na minha vida. Sou eu determino, eu aconteço, eu faço. Mas o evangelho diz: o homem é inútil. Não há nada que nós tenhamos a oferecer a Deus. E ainda mais, nós que somos, já de geração em geração, filhos do iluminismo, da era da razão, onde exalta cada vez mais o homem e Deus é tirado das páginas da história e da vida. Deus é para gente fraca. Deus é para gente que acredita em qualquer coisa. É assim que o mundo fala sobre Deus, ou pensa em Deus. Mas a maior prova de amor dada por Deus foi lá na cruz. A maior prova de coragem foi dada por Deus lá na cruz. Quando Deus teve coragem de dar o seu Filho por pessoas que não o amavam, por pessoas que o odiavam, por pessoas que não queriam nada com Ele, que foram capazes inclusive de dizer: crucifica-o. Hoje nós cantamos aqui Hosana, Hosana. Era o que diziam no domingo anterior à morte do Senhor Jesus Cristo. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Na sexta-feira
estavam gritando, os mesmos que gritaram hosana, crucificam. Que nós, em geral, nós não queremos nos identificar com Cristo. Porque Cristo para o mundo é um derrotado. Quando nós olhamos para Cristo com os nossos olhos naturais, nós olhamos e falamos assim, coitado dele, olha que judiação que fizeram com ele. Quando na realidade nós deveríamos olhar para ele e falar, meu Deus, que miserável homem que eu sou. Eu não mereço nada. Eu sou indigno. Olha o que ele está fazendo por mim. Por minha causa. Ele não está fazendo isso por ele, mas por mim. É por mim que ele está fazendo. Derramando o seu sangue, morrendo, sofrendo no seu corpo, todas as calamidades do inferno no seu próprio corpo e na sua alma, por minha causa. Recebendo a ira de Deus, as maldições que deveriam recair sobre mim, a justiça de Deus. Ele está levando no meu lugar, tomando tudo isso no meu lugar. E aí no versículo 23 do capítulo 1, o apóstolo Pedro diz, porque vocês foram regenerados, quer dizer, gerados de novo. Vocês foram regenerados, não de semente corruptível. Por quê? Porque o nosso corpo é um corpo corruptível. Nós envelhecemos, morremos, somos afetados por vírus, né? Por tudo quanto é enfermidade que está aí. Esse corpo é corruptível, toda essa natureza nossa é corruptível, mas ele está dizendo que agora há uma nova natureza dentro daqueles que são os eleitos de Deus, que Deus chamou à santidade. E essa nova natureza, ela é incorruptível. Ele vai dizendo mais, de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Como nós ouvimos o chamado? Nós ouvimos o chamado quando o evangelho é pregado a nós. Mesmo os eleitos de Deus, eles só ouvem o chamado do Espírito Santo quando o evangelho é proclamado. Quando o evangelho é proclamado, pá, desperta algo dentro de nós, que por nós mesmos nós não tínhamos condições de despertar. Eu me lembro quando era pequeno, e o meu pai nos chamava. A gente podia estar em qualquer lugar. Eu e meus 3 irmãos mais velhos. Ele assoviava, ele tinha um assovio alto. Não sei, nunca aprendi a fazer aquele negócio. Ele tinha um assovio alto, ele assoviava de onde a gente estava. A gente conhecia o assovio dele. É o papai. Papai, e diz daquele desespero, né? Tem que ir para casa rápido, todo mundo, onde tivesse, jogando bola no meio do canavial, onde fosse, a gente saía correndo e ia lá, o papai estava chamando. E rapidinho a gente chegava. Porque nós conhecíamos o assovio do meu pai. O assovio do meu pai despertava em nós a nossa consciência. Preciso voltar. O que o Espírito Santo faz por meio do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é chamar a nossa consciência ao pecado e dizer, você é um pecador. E o grande Deus o chama de volta por meio do seu Filho Jesus Cristo e desperta em nós essa consciência pecaminosa para que nós nos voltemos para o Senhor. E aquele que é eleito de Deus ouvirá essa voz interior do Espírito Santo chamando a sua vida de volta para Deus. Porque nós nos afastamos dele desde o Éden. E Deus está trazendo os seus filhos e as suas filhas de volta para ele. Queridos irmãos, e quando Deus nos traz de volta, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E não somente isso, mas ele também nos leva a uma vida de glorificação ao nome de Cristo. Então nós passamos a compreender o Evangelho de Cristo, a vontade de Deus, aquilo que para nós antes era um negócio esquisito, que nós não me identifico com isso, não quero isso para a minha vida.
credo, esse negócio de Bíblia, dessas coisas, é tudo isso daí que a gente olha meio assim, né, com repulsa, de repente começa a fazer sentido. A gente começa a entender e querer aquilo também. E nós nos voltamos de coração, porque o Espírito de Deus começa a agir em nossa vida. Então, irmãos, nenhum pecador pode por si mesmo viver essa vida. Como eu disse, porque essa vida não tem a ver com seguir determinadas regras. Para viver essa vida, é necessário nascer de novo. É aquilo que Jesus disse a Nicodemos em João no capítulo 3, é necessário nascer de novo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. É um nascimento espiritual, não é voltar ao ventre da mãe, não é reencarnar, mas é nascer como obra de Deus, do Espírito Santo. É aquela pessoa, mas já não é mais ela. É uma nova pessoa. Ainda num corpo velho que vai para o chão, vai ser enterrado, mas dentro dela foi plantada uma divina semente. A semente incorruptível da ressurreição, de um novo corpo que vai brotar quando Jesus Cristo voltar para a sua glória. É crer em Jesus Cristo como seu Salvador e recebê-lo em seu coração como Senhor. É preciso ouvir o chamado interno do Espírito Santo. E uma das características presentes na vida de quem nasceu de novo é um desejo sincero de obedecer a Deus. Seu coração começa a se inclinar para as coisas de Deus. Quando ela ouve a voz de Deus, ela fala, para. E ela volta-se para Deus. Ela tem prazer nas coisas de Deus. No versículo 14 diz, como filhos obedientes. Como filhos obedientes. Deus é o meu pai? É o meu pai. Você é um filho obediente a Deus? Você é um filho obediente a Deus? Lembre-se que essa é uma das características mais marcantes na vida de Jesus, o Filho de Deus. Como Jesus era obediente, como ele tinha prazer em glorificar ao Pai em tudo que ele fazia. Em João no capítulo 17 ele diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra. Quer dizer, eu vivi, meu Pai, para a tua glória. Para a tua glória. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ele vai dizer assim que Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele vai dizer no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele fala da obediência, da humildade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que me identificar com Cristo. Cristo é obediente, então eu tenho que ser um filho obediente. Porque como filho obediente, Jesus glorificou o nome do Pai. Da mesma maneira como filho obediente, eu também glorificarei o nome do meu Pai. Irmãos, é isso que nós desejamos. Nós desejamos ser santos como o nosso Pai é santo. Deus continua chamando os seus eleitos, que estão espalhados. Ele está chamando os seus eleitos para que entrem no seu aprisco, para que ele possa ser o seu pastor e conduzir as suas ovelhas. O chamado de Deus é para que aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, para que estes que ouvem a voz do Espírito Santo se identifiquem com ele, olhando para Cristo. Porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Quando eu olho para Cristo, eu conheço a Deus. Quando eu olho para Jesus Cristo, eu sei o que Ele quer de mim, porque eu olho e eu vejo o que Jesus Cristo fez. E é por meio do Evangelho, da pregação do Evangelho, que o Espírito Santo, ele aplica a obra de Cristo, gera uma nova vida na pessoa que estava morta e espiritualmente. E essa nova vida é caracterizada
pelo desejo de obedecer e pela busca consciente de uma vida de santidade para a glória de Deus. Então Deus está nos chamando à santidade. Como filho, o que eu posso fazer, pastor? Eu reconheço, louvo a Deus pelo que Deus está fazendo na minha vida e eu quero crescer, Então procure investir em tempo de comunhão com Deus. Eu não posso conhecer o meu pai se eu não passar tempo com ele. Eu conheci muito pouco o meu pai, apesar de viver com ele anos da minha vida, porque nós não tínhamos intimidade. Não tínhamos intimidade. Há muitos filhos que são assim com seus pais, que não têm intimidade. Mas Deus quer ter intimidade conosco. Ele quer ter intimidade conosco, a ponto de Paulo dizer assim que nós clamamos Abba, que quer dizer papai querido. Para ter intimidade, para chamar o pai de papai querido, não é por obrigação. Eu aprendi a chamar o meu pai de papai e a minha mãe de mamãe. Era assim que ensinava lá em casa. Aqueles baita homens gigantes, eu sou o menor de casa, né? Todos acima de 1,80, chamando papai e mamãe. Você já imaginou? Né? Mas era um chamado de carinho, mas eu chamava o meu pai de papai, mas eu não tinha intimidade com meu pai. Tentei, mas não consegui. Mas o papai do céu, que a gente ensina as crianças, e a gente ensina, né, Rafael, vai chamar ali, Heitor, vamos falar com o papai do céu? O papai do céu, ele quer ter intimidade conosco. Jesus passava horas na presença dele, investindo tempo com ele. Procure investir em conhecer a Deus, o seu pai. Como eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus por meio da palavra que ele deixou para mim. Eu preciso amar a Bíblia, querer conhecer a Bíblia, ter tempo com a Bíblia, ler a Bíblia, me dedicar nisso, para conhecer melhor a Deus. E através da Bíblia eu vou descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. E como eu devo andar como filho de Deus está aqui, não está nos livros, está aqui. Ele deixou a Bíblia para nós. Ah, mas eu não posso ler outros livros, pastor? Lógico que você pode, mas é importante você conhecer bem este aqui, para que você tenha condições de avaliar bem os outros. Porque nem tudo que reluz é ouro. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Outra questão, procure investir tempo em oração e trabalho. São duas coisas que na vida cristã, como cristãos, nós precisamos dedicar. Alguém já disse que oração é um remo do barco e trabalho é outro. A gente tem que remar com os dois. Não é só com a oração, senão o barco começa a rodar em círculos. E não só com o trabalho, porque também vai rodar em círculos, mas é com oração e trabalho. Oração e trabalho. Dedique tempo à oração e trabalhe. É muito importante isso na nossa vida. Outra questão, ocupe a sua mente com coisas que edificam. Ocupe a sua mente com coisas que edificam. Filipenses 4:8, não é isso que diz na palavra do Senhor? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se alguma coisa está te fazendo mal, você está vendo aquele jornal, está te fazendo mal, joga fora. Você está lendo alguma coisa, joga fora. Mas nós somos culpados de trazer para a nossa mente e para o nosso coração muito lixo, meus irmãos. Que depois, a hora que a gente vai precisar de força, de coragem, de esperança, a gente procura e fala, meu Deus, onde que está aqui dentro do meu coração? E não acha. Porque a gente mandou para dentro do nosso coração muita informação ruim da nossa mente, da nossa alma. Então nós precisamos alimentar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma com coisas que edificam. Por fim, busque viver em comunhão com a família da fé, com todos os irmãos e irmãs que também estão passando pelo que você também está passando.
Pedro fala sobre isso, é interessante o que ele vai dizer no final da sua carta. Ele fala sobre que havia muitos irmãos que estavam passando por situações semelhantes às nossas. E é verdade. E esse é o momento de nós compartilharmos, para orarmos juntos. Hoje eu perdi um grande amigo. Nós oramos por ele aqui quarta-feira. Ele faleceu hoje, lá em Marília. Morou comigo 1 ano. A sua esposa está na UTI. A irmã da sua esposa está internada em Lins. Fui pastor dela também. Eles perderam uma irmã essa semana. E essa irmã perdeu o filho o ano passado. Você já imaginou como está essa família? Hoje eu entrei em contato antes do culto aqui, fui até ali para ouvir a mensagem de um dos maridos, que é um grande amigo, que foi presbítero meu lá em Lins. E ele chorando e falando aqui, enviando uma mensagem, eu consegui o celular dele. Meus irmãos, todos nós estamos passando por momentos muito difíceis. Onde nós vamos nos agarrar? No Jornal Nacional, no Jornal da Record, no Jornal da Band, no Facebook, passando ali, vendo foto dos outros e mensagens. Onde nós vamos nos agarrar? Onde vamos alimentar a nossa fé para vencer momentos como estes? Enfrentar tragédias? Onde? Ontem um grande colega meu lá de São Paulo, pastor, estive pregando lá na igreja dele há 2 anos atrás, perdeu o irmão de 64 anos. E ele falou os dias, eu achei tão lindo o que ele escreveu. Os dias dele estavam contados, como diz o salmista. E Deus o tomou para si. Só Deus para nos consolar em momentos como estes. Só Deus. Para nós não entrarmos em desespero. E nós precisamos nos apegar a Deus para que possamos ajudar outras pessoas. A busca da santificação não é uma opção, mas é prova evidente do chamado de Deus. E se nós queremos para nós aquilo que Deus quer, significa também que queremos estar onde Ele está. Onde Deus está, eu quero estar com Ele. E quem deseja estar eternamente com Deus no céu, com certeza vai desejar também estar em comunhão com Ele aqui na terra. Porque eu não posso ter no céu o que eu não quero aqui. Dá para entender isso? Eu não posso ter no céu o que eu não quero para mim aqui. Eu só vou ter no céu aquilo que eu quero para mim aqui. Porque Jesus Cristo falou, se você ajuntar tesouros no céu, quando você chegar no céu, você vai ter tesouros lá no céu. Mas se nós não investimos nada na vida com Deus, sabe o que vai ter lá na frente? Nada. Nada a nos esperar. Então vamos investir, queridos. Vamos investir, a palavra de Deus nos chama a isso. Vamos investir. Sejam santos, ele diz. Esse é o chamado, essa é a vontade de Deus. Vamos buscar a santificação de nossas vidas. Não com estereótipos de santificação que estão por aí, mas de uma vida de comunhão com Deus. Onde o Espírito de Deus vai transformando a nossa vida, o nosso caráter. O fruto do Espírito de Deus vai se manifestando em nossa vida. O amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todo o fruto do Espírito vai se manifestando na nossa vida. Porque o nosso Deus está no governo de tudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 131. Esse hino, ele ajuda muito a gente entender o que acabamos de falar aqui agora. Que ele fala, se você quer ser santo, você precisa de tempo. As coisas não mudam da noite para o dia. Você precisa investir tempo. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Preste bastante atenção na letra, que ela vai ajudar muito você também. Para seres santo, tempo has de tomar, com o grande mestre, seu livro
estudar, hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro, tempo has de encontrar, a sós com teu mestre, muito frequente estar, teu olhar bem fito, nele sempre ter, teus atos provando seu grande poder. Para seres forte, tempo has de buscar, ao mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Para seres útil, tempo has de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Aleluia, que seja assim para a glória do nosso Deus. Investir tempo não muda a vida de uma pessoa num curso de final de semana. Um curso de final de semana a gente às vezes fica empolgado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daí passou o fim de semana, chegou a segunda-feira, é que nem regime, não é? Chegou a segunda, a gente esqueceu hoje, semana que vem. Não, é dia a dia com Deus. Feche os seus olhos, Pai Santo e Eterno. Como precisamos do Senhor. Como precisamos do Senhor, meu Deus. Somos fracos, somos pecadores, somos falhos. Pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor nos ajude. Temos conceitos e valores distorcidos, errados, que recebemos, ó Deus querido, do mundo. Mas estamos aqui, em nome de Jesus Cristo, para pedir ao Senhor, que o Senhor que teve misericórdia de nós e nos deu o seu Filho, que o Senhor nos dê graciosamente com Ele, conforme a Tua promessa, o encorajamento, a capacidade de compreender, o desejo sincero de seguir a Cristo. Nos ensina, Senhor, a investir tempo, nosso relacionamento com o Senhor, na oração, na leitura da palavra, no testemunho, no culto pessoal e individual, para que aqui no culto coletivo nós possamos expressar a fé que nós recebemos de Ti no culto individual e doméstico. Abençoe, ó, cada família aqui representada. Vem sustentar os lares, Pai, com o poder da Tua graça. Também ajuda-nos como pais na educação dos nossos filhos. E dá-nos um coração obediente para crermos em Tua palavra, quando ela nos orientar, para aplicarmos aquilo que a Tua palavra nos ensina e não termos medo, porque o Teu Espírito Santo agirá e fará aquilo que nós não temos condições de fazer. Dá-nos, ó Deus, o entendimento correto das Sagradas Escrituras, o entendimento correto da vida, do sofrimento, das dores. Não nos deixe murmurar, e se estivermos murmurando, perdoa-nos. Leva-nos à consciência de que a murmuração nos levará num buraco, ó Deus, para um buraco escuro. Ensina-nos a ser gratos, mesmo quando a dor nos abater, a aflição nos abater.
para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, somos necessitados de Ti. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, tudo lhe entregamos e pedimos ainda o consolo do Teu Espírito Santo sobre todos os que estão sofrendo, sobre todos os enlutados, sobre todos os enfermos, que a Tua santa e bendita vontade seja feita na vida de cada um dos nossos amados. E agora, meus queridos e amados irmãos, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, amém, amém. Meus amados, só lembrando, terça-feira às 7 horas da manhã, reunião de oração dos homens, quarta, 7:30 da noite, culto. E sábado que vem, reunião dos jovens, que horário? 8 horas? 8 horas, né? Sábado. 7 horas, 7 horas aqui. Deus abençoe e vão em paz, meus queridos. Uma boa semana a todos.